Num tempo de divisões profundas e ódios ancestrais, uma história esquecida nas páginas das Escrituras espera para ser revelada. Os judeus e samaritanos, dois povos separados por traição, idolatria e sangue derramado. Quando Jesus ousou conversar com uma mulher samaritana, ele desafiou séculos de preconceito e ódio. Descubra a origem de um povo enigmático, marcado por uma religião corrompida e uma identidade perdida. Prepare-se para uma jornada através de traições, rebeliões e a busca pela verdadeira adoração. Você já se perguntou por que os judeus e samaritanos se odiavam tanto que nem sequer se falavam? Imagine um povo tão desprezado que Jesus causou escândalo apenas por conversar com uma mulher deles. Hoje, vamos desvendar um dos conflitos mais intensos das Escrituras, uma história de traição, mistura de sangue e religião corrompida que durou séculos. Descubra o que realmente aconteceu com este povo enigmático e por que sua história é muito mais profunda do que você imagina. Bem-vindos ao Portal da Salvação. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e permaneça até o final, porque há um ensinamento transformador reservado para você. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, ele não estava apenas ensinando sobre compaixão, mas desafiando séculos de ódio enraizado entre dois povos. Para você ter uma ideia, um judeu preferia dar a volta em uma montanha inteira a pisar em terra samaritana. E não era à toa. Esta história de divisão começa com traição, idolatria e sangue derramado. Hoje vamos mergulhar em uma das narrativas bíblicas pouco conhecidas que explica por que, quando Jesus pediu água a uma samaritana no poço de Jacó, ela respondeu espantada: "Como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Prepare-se para descobrir segredos que muitos pregadores nunca contaram sobre este povo misterioso, que desapareceu quase completamente da história. A origem dos samaritanos é como uma ferida aberta na história de Israel, um capítulo doloroso que começa com a divisão do reino após a morte do rei Salomão. Você já deve ter ouvido falar sobre como o reino se partiu em dois: Israel ao norte, com 10 tribos, e Judá ao sul, com 2. Esta ruptura não foi apenas política, mas o início de uma separação espiritual que culminaria em um dos conflitos mais amargos da Bíblia. O Reino do Norte, com sua capital em Samaria, rapidamente se afastou dos caminhos de Deus. Enquanto Judá mantinha o templo em Jerusalém como centro de adoração, o rei Jeroboão, temendo perder seu povo para o reino rival se fossem adorar em Jerusalém, estabeleceu seus próprios lugares de culto em Dan e Betel. Colocou bezerros de ouro e proclamou: "Eis aqui teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito." Um eco terrível do pecado cometido no deserto, quando Arão fundiu o bezerro de ouro. Esta decisão foi o começo do fim. Ao longo dos anos, o Reino do Norte mergulhou cada vez mais na idolatria, misturando a adoração a Jeová com práticas pagãs dos povos vizinhos. Os profetas como Elias, Eliseu e Amós clamaram contra esta apostasia, mas suas vozes foram largamente ignoradas. A história de Naamã, o comandante sírio curado de lepra por Eliseu, é uma das poucas luzes em meio à escuridão espiritual que tomava conta da região. Em 722 a.C., veio o julgamento. O Império Assírio, cruel e implacável, conquistou o Reino do Norte e implementou uma política que mudaria para sempre a composição étnica e religiosa da região. Os assírios deportaram a maioria dos israelitas para terras distantes, um exílio do qual a maioria nunca retornou, e trouxeram povos estrangeiros para ocupar a terra. O livro de 2 Reis nos conta:
O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e a estabeleceu nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Estes colonos estrangeiros trouxeram consigo seus próprios deuses e práticas. Quando leões começaram a atacá-los, interpretaram isso como um sinal de que o deus local estava descontente. Pediram então ao rei da Assíria que enviasse um sacerdote israelita para ensiná-los a adorar o Deus da terra. O resultado foi uma religião híbrida, onde adoravam a Jeová, mas também mantinham seus próprios deuses. Como diz a Escritura, temiam ao Senhor, mas também serviam a seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Foi neste caldeirão de misturas étnicas e religiosas que nasceu o povo que conhecemos como samaritanos. Nem totalmente israelitas, nem totalmente estrangeiros. Uma população que carregava parte do sangue e das tradições de Israel, mas contaminada, aos olhos dos judeus, por sangue e práticas pagãs. Quando você entende esta origem, começa a compreender por que os judeus os viam não apenas como estrangeiros, mas como traidores da fé verdadeira, uma versão corrompida do povo escolhido. A tensão entre judeus e samaritanos atingiu seu ponto mais crítico durante o período do retorno do exílio babilônico. Quando Ciro, o Grande, rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para reconstruir o templo em Jerusalém por volta de 538 a.C., algo inesperado aconteceu que aprofundaria o abismo entre os dois povos por séculos. Os samaritanos, vendo seus parentes retornando, ofereceram ajuda na reconstrução do templo. Deixai-nos edificar convosco, disseram eles a Zorobabel e aos outros líderes, porque como vós buscamos a vosso Deus. Parecia um gesto de reconciliação, uma chance de curar velhas feridas, mas a resposta dos judeus foi cortante e definitiva. Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor. Esta rejeição não foi por orgulho ou arrogância. Para os judeus, que haviam sofrido o exílio por causa da idolatria, aceitar a ajuda daqueles que misturavam a adoração a Jeová com práticas pagãs seria repetir os mesmos erros que os levaram ao cativeiro. Era uma questão de pureza religiosa, de não comprometer novamente a adoração ao Deus verdadeiro. Os samaritanos, profundamente ofendidos, transformaram-se de potenciais aliados em inimigos declarados. Começaram a sabotar a reconstrução, enviando cartas aos reis persas, acusando os judeus de rebelião. As obras do templo foram interrompidas por anos, devido a estas interferências. Quando Neemias retornou para reconstruir os muros de Jerusalém, enfrentou oposição feroz de Sambalate, o governador de Samaria, que se tornou o arquétipo do inimigo samaritano na literatura judaica. A ruptura se tornou irreparável quando os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, criando um centro de adoração rival a Jerusalém. Para eles, o Monte Gerizim era o lugar escolhido por Deus desde o princípio, o Monte da Bênção mencionado em Deuteronômio. Eles rejeitavam todos os livros da Bíblia hebraica, exceto o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. E mesmo nestes, haviam feito alterações para legitimar seu local de culto. Esta divisão religiosa se intensificou com eventos históricos traumáticos. Por volta de 128 a.C., o governante judeu, João Hircano, destruiu o templo samaritano no Monte Gerizim e devastou sua capital, Siquém. Foi um golpe do qual os samaritanos nunca se recuperaram completamente. Imagine o ódio que tal ato gerou, ter seu lugar sagrado arrasado por aqueles que consideravam hereges. Durante o período romano, os samaritanos frequentemente se aliavam aos inimigos de Judá. Houve episódios em que samaritanos profanaram o templo de Jerusalém, espalhando ossos humanos em seus átrios durante a noite de Páscoa.
Em resposta, os judeus excluíram os samaritanos de qualquer participação no culto em Jerusalém e os declararam ritualmente impuros. O ódio era tão intenso que evitar qualquer contato com samaritanos tornou-se prática comum. Os judeus não comiam alimentos preparados por samaritanos, não bebiam de seus utensílios, não se hospedavam em suas casas. Como diz o Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos. Até mesmo passar pela Samaria era evitado. Muitos judeus preferiam fazer o caminho mais longo pela Transjordânia, quando viajavam entre a Galileia e a Judéia. É neste contexto de ódio ancestral que podemos entender o impacto revolucionário das atitudes de Jesus em relação aos samaritanos. Quando ele conversa com a mulher samaritana no poço, quando conta a parábola do bom samaritano, ou quando cura 10 leprosos e apenas o samaritano volta para agradecer, Jesus está desafiando séculos de preconceito e separação. Está mostrando que no reino de Deus, estas barreiras humanas não têm lugar. Os samaritanos tinham uma visão teológica muito particular que os separava fundamentalmente dos judeus, apesar de ambos adorarem o mesmo Deus. Enquanto os judeus aceitavam toda a Bíblia hebraica, a lei, os profetas e os escritos, os samaritanos reconheciam apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. E mesmo este texto sagrado compartilhado tinha diferenças significativas na versão samaritana. A mais notável alteração estava no 10º mandamento. Onde o texto judaico terminava com a proibição de cobiçar, a versão samaritana acrescentava um mandamento sobre a santidade do Monte Gerizim como o único lugar legítimo de adoração. Para eles, quando Moisés disse: "O lugar que o Senhor vosso Deus escolher", referia-se especificamente ao Monte Gerizim, não a Jerusalém. Esta divergência teológica era mais do que um detalhe, era o cerne da disputa. Quando a mulher samaritana conversou com Jesus no poço de Jacó, ela imediatamente trouxe à tona esta questão: "Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Era a pergunta que definia a identidade de ambos os povos. Quem estava certo sobre o verdadeiro lugar de adoração? A resposta de Jesus foi revolucionária. Em vez de tomar partido, ele elevou a discussão a um novo patamar. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Com estas palavras, Jesus transcendeu a disputa territorial e apontou para uma adoração que não dependia de localização geográfica. Os samaritanos também tinham uma visão messiânica distinta. Enquanto os judeus esperavam um Messias da linhagem de Davi, que restauraria o reino político de Israel, os samaritanos aguardavam o Taheb, o restaurador, uma figura semelhante a Moisés que restauraria o verdadeiro culto. Quando Jesus disse à mulher samaritana: "Eu o sou, eu que falo contigo", estava se identificando como o cumprimento desta expectativa messiânica. Apesar de todas as diferenças, havia pontos de contato significativos entre as duas fés. Ambos eram monoteístas estritos, rejeitando qualquer forma de idolatria. Ambos praticavam a circuncisão, observavam o Shabat e celebravam as festas prescritas na lei de Moisés. Ambos aguardavam uma figura messiânica que traria a redenção. No entanto, para os judeus, os samaritanos representavam uma ameaça mais perigosa que os pagãos declarados. Como escreveu o historiador Flávio Joséfo, os samaritanos, quando veem os judeus prosperando, chamam-nos de parentes, dizendo que são descendentes de José. Mas quando os veem em adversidade, dizem que não têm relação alguma com eles. Esta ambiguidade identitária tornava-os, aos olhos judeus, mais traiçoeiros que inimigos declarados.
O conflito entre judeus e samaritanos nos ensina muito sobre como divisões religiosas podem se tornar tão profundas que parecem irreconciliáveis. Quando interpretações teológicas se misturam com questões étnicas e disputas territoriais, o resultado é frequentemente um ódio que persiste por gerações. É um padrão que se repete ao longo da história humana e que continua presente em muitos conflitos religiosos atuais. Jesus, ao atravessar deliberadamente a Samaria, quando a maioria dos judeus fazia um desvio para evitá-la, estava demonstrando na prática que seu reino transcendia estas divisões humanas. Ao escolher um samaritano como herói de uma de suas parábolas mais famosas, estava desafiando seus ouvintes a repensar preconceitos enraizados. E ao revelar-se primeiro como Messias a uma mulher samaritana, estava sinalizando que sua mensagem era para todos, não apenas para os religiosamente corretos. Esta abordagem revolucionária de Jesus encontrou eco nos primeiros dias da igreja. No livro de Atos, vemos Felipe levando o evangelho a Samaria e Pedro e João indo confirmar a genuinidade desta conversão. O muro de separação começava a cair, cumprindo a promessa de Jesus de que seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O destino dos samaritanos após o período do Novo Testamento é uma história de perseguição, resistência e quase extinção. Durante o período bizantino, os samaritanos sofreram opressão severa por se recusarem a se converter ao cristianismo. No século V, o imperador Zenão converteu sua sinagoga principal no Monte Gerizim em uma igreja dedicada a Maria, mãe de Jesus, um ato visto pelos samaritanos como profanação suprema. Esta opressão levou a uma série de revoltas samaritanas. A mais significativa ocorreu em 529 d.C., quando um líder chamado Juliano ben Sabar liderou uma rebelião que foi brutalmente reprimida pelo imperador Justiniano. Dezenas de milhares de samaritanos foram mortos e muitos outros foram vendidos como escravos. Suas sinagogas foram destruídas e leis discriminatórias foram impostas aos sobreviventes. Com a conquista muçulmana da região no século VII, a situação dos samaritanos inicialmente melhorou. Como povo do livro, receberam o status de dhimmi, que lhes garantia certa proteção em troca de um imposto especial. No entanto, ao longo dos séculos seguintes, continuaram a enfrentar discriminação e, ocasionalmente, perseguições mais severas. No século XII, Benjamim de Tudela, um viajante judeu, relatou ter encontrado cerca de 1000 samaritanos ainda praticando sua fé. Mas, nos séculos seguintes, seu número continuou a diminuir drasticamente. Por volta de 1919, restavam apenas 141 samaritanos no mundo, levando muitos a prever seu desaparecimento completo. Surpreendentemente, esta pequena comunidade sobreviveu. Hoje, existem aproximadamente 800 samaritanos, divididos entre duas comunidades, uma em Holon, Israel, e outra em Nablus, antiga Siquém, na Cisjordânia, próximo ao Monte Gerizim. Eles continuam a praticar sua antiga religião, observando o Shabat e celebrando as festas bíblicas, especialmente a Páscoa, que realizam com um sacrifício de cordeiro no Monte Gerizim, seguindo precisamente as instruções do livro de Êxodo. Os samaritanos modernos preservam uma das mais antigas tradições religiosas continuamente praticadas no mundo. Sua versão do Pentateuco é escrita em uma forma arcaica do alfabeto hebraico e contém variações textuais que ajudam os estudiosos a entender a transmissão dos textos bíblicos. Eles ainda aguardam o Taheb, o restaurador que virá antes do fim dos tempos. A persistência dos samaritanos, através de séculos de perseguição e quase extinção, é notável. Como um remanescente de Israel antigo, eles representam uma conexão viva com o mundo bíblico.
Sua história nos lembra como divisões religiosas podem persistir por milênios, mas também como pequenas comunidades de fé podem sobreviver contra todas as probabilidades. A relação entre judeus e samaritanos hoje é muito diferente do antagonismo bíblico. Os samaritanos em Israel são cidadãos plenos, servem no exército israelense e são reconhecidos como parte da herança judaica mais ampla. Muitos rabinos modernos reconhecem os samaritanos como descendentes autênticos das tribos do norte de Israel. Esta reconciliação parcial nos lembra da visão profética de Ezequiel sobre os dois pedaços de madeira, representando Judá e Israel, que se tornariam um na mão do Senhor. É também um eco da oração de Jesus por unidade entre seus seguidores para que todos sejam um. A história dos samaritanos nos ensina sobre os perigos do sectarismo religioso e do exclusivismo, mas também sobre a notável persistência da fé. Nos mostra como interpretações divergentes dos mesmos textos sagrados podem levar a divisões profundas, mas também como o tempo pode eventualmente curar feridas antigas. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, escolheu deliberadamente um membro deste grupo desprezado como exemplo de verdadeira obediência à lei de Deus. O sacerdote e o levita, representantes da ortodoxia religiosa, passaram de largo, enquanto o herético samaritano demonstrou o verdadeiro significado de amar ao próximo. A mensagem era clara então e continua relevante hoje. A verdadeira espiritualidade se manifesta não em pureza ritual ou correção doutrinária, mas em compaixão prática. O legado espiritual dos samaritanos para a nossa fé hoje é profundo e muitas vezes negligenciado. Quando examinamos as narrativas bíblicas envolvendo samaritanos, especialmente no ministério de Jesus, encontramos lições que transcendem seu contexto histórico e falam diretamente às nossas divisões contemporâneas. A parábola do bom samaritano permanece como um dos ensinamentos mais revolucionários de Jesus. Ao escolher um samaritano como o herói da história, Jesus não estava apenas contando uma história edificante sobre ajudar estranhos. Estava deliberadamente subvertendo expectativas religiosas e desafiando preconceitos profundamente enraizados. O ouvinte judeu da parábola era convidado a se identificar com o homem ferido e reconhecer que sua salvação veio através daquele que considerava herege e impuro. Quantas vezes nós, em nossas comunidades de fé, criamos divisões semelhantes? Quantas vezes rotulamos outros cristãos como menos fiéis, menos ortodoxos ou menos espirituais, porque têm interpretações diferentes em questões secundárias? A parábola nos desafia a reconhecer que a verdadeira espiritualidade transcende nossas fronteiras denominacionais e doutrinárias. O encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó é igualmente revolucionário. Jesus quebrou múltiplas barreiras sociais neste encontro, entre judeus e samaritanos, entre homens e mulheres, entre o religiosamente puro e a socialmente marginalizada. Quando seus discípulos retornaram e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher, estavam expressando o espanto que qualquer judeu sentiria diante de tal transgressão das normas sociais e religiosas. Mais significativo ainda é que Jesus escolheu revelar sua identidade messiânica primeiro a esta mulher samaritana. Quando ela mencionou o Messias que viria, Jesus declarou: "Eu o sou, eu que falo contigo." Uma das afirmações mais diretas de sua messianidade em todos os evangelhos. É notável que esta revelação não foi feita primeiro aos líderes religiosos em Jerusalém, mas a uma mulher marginalizada de um grupo religioso desprezado. Esta escolha de Jesus nos ensina sobre as prioridades do reino de Deus. Frequentemente, a verdade divina é revelada primeiro aos marginalizados,
aqueles que as estruturas religiosas estabelecidas consideram menos dignos. Isso nos desafia a buscar a sabedoria espiritual não apenas em fontes oficiais e autorizadas, mas também entre aqueles que nossa cultura religiosa pode desvalorizar. A cura dos 10 leprosos, onde apenas o samaritano retornou para agradecer, oferece outra lição poderosa. Jesus comentou: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. O único que demonstrou verdadeira gratidão foi aquele considerado fora da aliança, um outsider religioso. Isso nos lembra que a ortodoxia religiosa sem gratidão e reconhecimento da graça divina é vazia. Quantas vezes nós, seguros em nossa correção doutrinária e pertencimento religioso, deixamos de expressar a gratidão adequada pelas bênçãos de Deus? Quantas vezes tomamos a graça como garantida, enquanto aqueles que se consideram menos merecedores a recebem com espanto e gratidão genuína? O livro de Atos nos mostra como a igreja primitiva teve que superar o preconceito contra os samaritanos. Quando Felipe levou o evangelho a Samaria e muitos se converteram, os apóstolos enviaram Pedro e João para verificar. Este envio pode refletir uma hesitação inicial em aceitar samaritanos como iguais no corpo de Cristo. No entanto, quando Pedro e João viram a genuinidade da fé samaritana, a barreira secular começou a cair. Esta expansão do evangelho para os samaritanos foi um passo crucial na jornada da igreja primitiva em direção à inclusão dos gentios. Foi um estágio intermediário entre a missão aos judeus e a abertura completa aos não-judeus. Os samaritanos, como um povo meio-judeu, representavam o primeiro passo para além das fronteiras étnicas e religiosas do judaísmo. A história dos samaritanos nos lembra que Deus frequentemente trabalha através daqueles que as estruturas religiosas estabelecidas rejeitam. Nos lembra que a verdadeira fé não é medida por pureza ritual ou correção doutrinária, mas por amor prático e compaixão genuína. E nos desafia a examinar nossas próprias divisões religiosas e perguntar se elas realmente refletem o coração de Deus ou apenas nossas tradições humanas. As batalhas espirituais na Bíblia frequentemente ocorrem não entre o bem óbvio e o mal declarado, mas nas sutilezas de interpretações religiosas divergentes. O conflito entre judeus e samaritanos ilustra como pessoas adorando o mesmo Deus, lendo textos sagrados semelhantes, podem se tornar inimigos amargos por gerações. É um alerta para nós hoje, quando nossas próprias divisões religiosas muitas vezes seguem padrões semelhantes. Quando Jesus disse à mulher samaritana que chegaria o tempo em que a adoração não seria nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, mas em espírito e em verdade, ele estava apontando para uma espiritualidade que transcende locais sagrados e rituais específicos. Esta visão desafia tanto o tradicionalismo inflexível quanto o relativismo sem âncora. A verdadeira adoração, Jesus sugere, não depende primariamente de estar no lugar correto ou seguir o ritual correto, mas de um coração sincero conectado com o Espírito de Deus. Os samaritanos, como os judeus, aguardavam uma figura messiânica. Sua expectativa do Tareb, o restaurador, era baseada em Deuteronômio 18:15, onde Moisés promete: "O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás." Quando Jesus revelou-se como Messias, a mulher samaritana estava se apresentando como o cumprimento desta expectativa compartilhada por ambos os povos, apesar de suas diferenças. Esta convergência de esperanças messiânicas nos lembra que, apesar de nossas divisões teológicas, muitas tradições cristãs compartilham a mesma esperança central na volta de Cristo e na consumação do reino de Deus. Esta esperança comum pode ser um ponto de união, mesmo quando discordamos em questões secundárias. A persistência dos samaritanos, como um pequeno remanescente ao longo dos séculos,
reflete o tema bíblico do remanescente fiel, que aparece repetidamente nas Escrituras. Desde Noé e sua família, até o remanescente segundo a eleição da graça, mencionado por Paulo em Romanos 11, a Bíblia consistentemente mostra Deus preservando um grupo pequeno mas fiel através de períodos de apostasia generalizada ou perseguição. Os samaritanos modernos, mantendo suas tradições ancestrais, apesar de quase desaparecerem completamente, nos lembram da notável resiliência da fé. Eles nos mostram como práticas religiosas e textos sagrados podem ser preservados através de circunstâncias aparentemente impossíveis, quando uma comunidade está profundamente comprometida com sua herança espiritual. A prática samaritana de realizar o sacrifício pascal anual no Monte Gerizim, seguindo precisamente as instruções do livro de Êxodo, oferece um vislumbre raro de como os rituais bíblicos podem ter sido praticados no mundo antigo. Para estudiosos da Bíblia, esta continuidade ritual fornece insights valiosos sobre práticas que os judeus abandonaram após a destruição do templo em 70 d.C. A versão samaritana do Pentateuco, preservada em sua forma antiga, também tem valor significativo para a crítica textual bíblica. Em alguns casos, a versão samaritana concorda com a Septuaginta, tradução grega, contra o texto massorético hebraico, sugerindo que preserva leituras antigas que podem ajudar a reconstruir o texto original. Quando Jesus disse aos seus discípulos que seriam suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, estava estabelecendo um padrão de expansão do Evangelho que começava com o próximo Jerusalém e se movia para o culturalmente distante Samaria, antes de alcançar o geograficamente remoto confins da terra. Este padrão sugere que superar barreiras culturais e religiosas próximas pode ser tão desafiador quanto levar o Evangelho a terras distantes. A história dos samaritanos nos desafia a considerar: quem são os samaritanos em nosso próprio contexto? Quais grupos religiosos ou culturais consideramos como outros impuros ou comprometidos? Como Jesus nos chamaria a transcender essas divisões hoje? Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita, representantes da ortodoxia religiosa, falham no teste fundamental do amor ao próximo. É o desprezado samaritano que demonstra o verdadeiro espírito da lei. Esta inversão de expectativas nos lembra que a correção doutrinária sem amor prático é vazia. Como Paulo escreveu: ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada sou. Agora quero te perguntar, qual parte desta história dos samaritanos mais tocou seu coração? Foi a parábola do bom samaritano que desafiou preconceitos? Ou talvez o encontro de Jesus com a mulher no poço, quebrando todas as barreiras sociais? Compartilhe nos comentários sua reflexão e como isso se aplica à sua vida hoje. Se este conteúdo abriu seus olhos para uma nova perspectiva bíblica, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma revelação das histórias bíblicas pouco conhecidas que temos preparado para você. Que a história dos samaritanos nos inspire a derrubar muros de separação em nossas próprias vidas. Lembre-se das palavras de Paulo aos Efésios: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede de separação, desfez a inimizade. Cristo veio para reconciliar não apenas o homem com Deus, mas também os homens entre si. Da próxima vez que você encontrar alguém de uma tradição religiosa diferente, de uma denominação que você considera equivocada, ou simplesmente alguém que interpreta as Escrituras de forma distinta, lembre-se: Jesus cruzou deliberadamente a Samaria quando outros davam a volta. Ele falou com aqueles que a sociedade religiosa rejeitava e nos chamou a fazer o mesmo.
Que o Espírito Santo abra nossos olhos para ver além de nossas divisões humanas e reconhecer o valor de cada pessoa como criada à imagem de Deus. Como está escrito em Gálatas: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que possamos ser como o bom samaritano, cruzando fronteiras de preconceito para demonstrar o amor de Cristo. Que sejamos como Jesus no poço de Jacó, dispostos a iniciar conversas que curam divisões antigas e que, como os primeiros cristãos em Atos, vejamos o Espírito Santo derramado sobre aqueles que considerávamos diferentes ou menos dignos. Até o próximo vídeo. Que a paz que excede todo entendimento guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém.